Hoje estamos vivendo em um mundo onde já pequenos autômatos estão executando as tarefas desagradáveis para a humanidade. Elon Musk já expressou que esta é uma situação muito perigosa. Em breve, os autômatos substituirão os empregos humanos. Mas agora o CEO da Tesla fez outra previsão alarmante sobre o Japão, afirmando que em breve este país desaparecerá, e isso é apenas o começo. Elon Musk propôs que em um futuro próximo, uma parte essencial do Nordeste da Ásia pode deixar de existir, e de maneira alarmante, ele está se referindo ao Japão. É natural supor que Musk esteja se referindo tanto à ameaça das mudanças climáticas, quanto a uma devastadora guerra nuclear total, que afetaria o mundo além de qualquer reparo. No entanto, desta vez, o problema ao qual ele se refere é uma nova e terrível crise populacional naquele território, ou mais especificamente, uma notável diminuição da taxa de natalidade na região. É difícil imaginar como isso pode ser revertido. Para um pouco de contexto, Musk respondeu a um usuário do Twitter em seu blog, que postou uma pesquisa do Censo do Japão. Essa pesquisa, que abordou as estatísticas de 2021, revelou que o Japão alcançou seu recorde de queda populacional, de 644 mil para 125 milhões e 500 mil em 2021. A população totalizou 125 milhões e 502 mil no início de outubro, diminuindo em 644 mil em relação ao ano anterior, marcando o 11º ano consecutivo de declínio. Respondendo ao blog de Ad Homer, Musk tweetou, arriscando-se a declarar o óbvio, a menos que algo mude para fazer com que a taxa de natalidade supere a taxa de mortalidade, a população japonesa eventualmente deixará de existir. Isso seria uma grande perda para o mundo. Esta foi a maior queda registrada na história desde a década de 1950. Uma série de fatores pode contribuir para esse declínio na população. Os mais hipotéticos são, em primeiro lugar, um declínio de residentes estrangeiros devido a protocolos de fronteira mais rígidos durante a recente crise, e, em segundo lugar, um envelhecimento constante da sociedade que acolhe menos jovens demograficamente. É importante notar que nos últimos anos o Japão tem visto quase 831 mil nascimentos, mas isso tem sido anulado por quase 1.500.000 mortes, conforme indicado pelo censo. Um recorde de quase 30% da população tem 65 anos ou mais, enquanto aqueles com 14 anos ou menos representam um recorde baixo de aproximadamente 12%. Um membro sênior do Centro de Progresso Americano questionou o propósito de escrever esse tweet, argumentando que os problemas não são tão lineares quanto parecem. Ele afirmou que a ansiedade em torno do futuro demográfico do Japão não significa que o país acabará por deixar de existir, mas sim que ocorrerão profundos deslocamentos sociais como resultado do declínio populacional. Embora essa opinião possa ser válida, é importante notar que essa não é apenas uma questão regional, mas está se tornando um problema global sobre a população com a qual Musk tem se preocupado há bastante tempo. O CEO da Tesla expressou anteriormente suas preocupações sobre a subpopulação bruta, aquela que pode ameaçar sua missão em Marte. Em um tweet, ele mencionou como a taxa de natalidade global diminuiu com o início da pandemia, destacando que nos Estados Unidos a taxa de natalidade caiu 4% de 2019 a 2020, marcando o menor número de nascimentos desde a década de 1970. Musk deu uma estimativa de quase uma década para quando estará levando passageiros para o planeta vermelho. No entanto, enquanto Musk expressou preocupação de que se não houver pessoas suficientes para habitar a Terra, como pode haver pessoas habitando Marte em um futuro próximo, esta não é a primeira vez que ele inicia o discurso sobre essa questão. Musk tem falado há muito tempo sobre como uma baixa taxa de natalidade será prejudicial para o bem-estar da civilização humana. E deixe-me dizer que mesmo as regiões mais densamente povoadas do mundo, como a China, estão passando por uma diminuição acentuada da população. O Departamento Chinês de Estatísticas revelou que a taxa de natalidade do país caiu para um recorde de baixa de 7,52 nascimentos por 1.000 pessoas em 2021. E isso é depois que eles descartaram sua infame política de filho único em 2016. Até mesmo a Índia, que abriga quase 1,3 bilhão de pessoas, teve sua taxa de fertilidade significativamente reduzida. Enquanto o tweet de Musk foi recebido com críticas mistas, também existem especialistas online que estão realmente apoiando o bilionário da tecnologia por trazer essa questão à tona e expor as discrepâncias dos governos em relação ao Japão.
Vários espectadores apontaram que existem outros fatores que contribuem para o acentuado declínio na taxa de fertilidade do país. Além do fato de que a maioria dos homens japoneses com menos de 30 anos ainda está inativa em termos de intimidade física. No entanto, o tweet de Musk acabou causando uma reação em cadeia e revelou que as pessoas no Japão estão sob uma pressão financeira tão imensa que ter filhos se tornou inviável. No entanto, Musk respondeu que, se você olhar para qualquer estudo sério, é fácil concluir que as capacidades financeiras não estão relacionadas a esse problema. Países economicamente mais fortes têm mais problemas de taxa de natalidade do que países mais pobres. Na verdade, já que estamos no tópico do Japão, ele realmente classificou-se perto da banda inferior do número agregado de partos este ano. O número agregado somado por 1.000 pessoas na população, conforme ditado pelo Factbook da CIA. E se tudo isso não é evidência suficiente, deixe-nos dizer que o CEO da SpaceX não está brincando quando ele fala sobre um colapso populacional. Houve um estudo publicado na The Lancet por pesquisadores do Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação, IHME. E os pesquisadores descobriram que a população global pode cair constantemente depois de passarmos para a segunda metade deste século. Estima-se que a população global atingirá o pico em torno de 9,7 bilhões de pessoas na segunda metade da década de 2060, após o qual haverá uma diminuição acentuada de quase 1 a 1,5 bilhões até o final do século. Musk, sendo o visionário que ele é, tem algumas ideias radicalmente progressistas sobre o sustento da civilização humana, tanto neste planeta quanto no próximo. Ele próprio é pai de 6 filhos e acredita que o crescimento da população é ideal em todos os sentidos. Não importa de que lado do argumento você esteja inclinado. Por enquanto, é isso. Não se esqueça de se inscrever.